Bom dia, eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nós vamos falar hoje sobre um político que mudou a história do Brasil no século XX, uma das figuras mais emblemáticas, o gaúcho Leonel de Moura Brizola. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, em Carazinho, Brizola se tornou foi deputado estadual, deputado federal pelo Rio Grande do Sul e pelo estado da Guanabara, que corresponde atualmente à cidade do Rio de Janeiro. Foi prefeito de Porto Alegre e, fato único na história do Brasil, governador de dois estados, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foi candidato a vice de Lula numa das tentativas do petista de disputar a presidência em 1998. Brizola também disputou a presidência algumas vezes, entre elas na eleição de 1989, em que ele era talvez o candidato que largou. Ele foi o candidato da esquerda que largou à frente e por muito pouco não foi ao segundo turno, cedendo a vaga a Lula. Para além dos cargos, Brizola foi sinônimo de combate à direita no Brasil e determinante em alguns episódios centrais do século XX. Em 1961, como governador no Rio Grande do Sul, impediu um golpe contra João Goulart, liderando a chamada Campanha da Legalidade. E em 1982, quando o país começava a voltar para a democracia, impediu a manipulação dos resultados eleitorais na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, escancarando um esquema de divulgação manipulada da apuração dos votos. Essa divulgação, liderada pela Globo, tentava tirar a vitória de Brizola na disputa no Rio de Janeiro e entregá-la ao partido da ditadura, o PDS. Nós vamos falar sobre esses episódios, sobre os governos de Leonel Brizola, sobre nacionalismo e trabalhismo, com o Vivaldo Barbosa, advogado, professor e coordenador do movimento O Trabalhismo. Vivaldo também foi deputado federal, foi constituinte e foi secretário de Justiça de Brizola. Não perca logo depois da vinheta. Bom dia, Vivaldo. Obrigado por falar conosco aqui no 20 Minutos. É uma honra recebê-lo, e especialmente para falar do Brizola. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você, bom dia a Aurora, bom dia, Laila, a todos vocês aí. Estou honrado pelo convite, muito contente de poder estar aqui dialogando com vocês. Vocês produzem aí um jornalismo de alta qualidade, de alta envergadura. Vocês não se curvam, né, às orientações básicas aí da mídia nacional e da mídia ocidental. Vocês ficam firmes aí na busca da verdade, da análise correta, né, de maneira que eu estou muito contente de poder dialogar aqui com vocês. Obrigado, Vivaldo. Vivaldo, eu vou começar perguntando sobre sua relação com o Brizola. Quando ela começou e até onde ela foi? Olha, a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o Brizola foi nos Estados Unidos. Eu estava fazendo meu curso de doutorado e Brizola foi até a Universidade de Harvard. Eu estudava e lá nos encontramos. Depois eu fui 2 vezes me encontrar com ele em Nova York. E ele veio, voltou antes ao Brasil pela anistia em 79 e eu retornei, né, no final de 1980, tendo terminado o meu curso de doutorado. Aí começamos uma relação política bem estreita. Ele logo lançou a candidatura dele a governador do Rio de Janeiro, era uma coisa muito natural ali. Começamos a trabalhar juntos, comecei a trabalhar com ele na assessoria dele. Depois, num certo momento, coordenei os grupos de estudos para programa de governo. Depois,
quando as questões ficaram mais críticas na justiça eleitoral, ele me deslocou também para ajudar lá, comandar lá as defesas e as disputas judiciais no TRE do Rio de Janeiro. Era que, nesse período, desenvolvi uma colaboração muito estreita. Ele, em seguida, pede que eu, depois da eleição, pede que eu participe aí da comissão de transição, eu, Cibiris Viana e César Maia, e, em seguida, ele me nomeia secretário de Justiça e coordenador das questões de segurança e justiça no Rio de Janeiro. Era que eu desenvolvi com isso aí uma relação muito estreita de identidade, uma identidade grande, né? E fiquei compreendendo melhor o trabalhismo no Brasil, compreendendo melhor a luta anti-imperialista que o Brasil e os países do terceiro mundo deveriam se desenvolver. Eu, Brizola realmente clareou mais na nossa mente o papel do Brasil nesta luta. Era que foi uma relação pessoal intensa, muito constante, muito frequente e de muita identidade, né? Ô, Muita Vivaldo, compreensão comum dos problemas do Brasil e do mundo. Vivaldo, eu queria falar um pouco de 82, né? Esse momento que você está chegando, se aproximou do Brizola. A resistência a essa manipulação foi central no sentido de estabelecer um padrão eleitoral de controle, de evitar fraude, etc., no país? Ela mudou a história das eleições no Brasil? Sem dúvida, foi uma eleição muito marcante, né? Foi uma virada ali de página da história muito significativa. Foi a concessão maior que o regime fez, a eleição de governadores. E você veja que o povo brasileiro compreendeu isto. E, apesar de tanta coisa, elegeu o Brizola governador do Rio, elegeu Tancredo Neves governador de Minas, elegeu Franco Montoro governador do Espírito Santo. Desculpe, São Paulo, governador de São São Paulo, Paulo. São Paulo. São Paulo. Então, isso é uma virada de história. O povo brasileiro compreendeu essa virada, compreendeu a sua missão, né, e tirou o máximo proveito que aquelas circunstâncias permitiam tirar. De maneira que aquilo ali marcou o início da redemocratização do país, e especialmente para a figura do Brizola, o inimigo número um do regime, né, ao longo do exílio aí foi duramente atacado aí, com não sei mais de 600 processos que fizeram contra ele, duramente atacado. Exatamente, esse inimigo número um do regime retorna ao Brasil e é eleito governador do Rio de Janeiro. Ora, isso significa muito. Na vida da República, significou muito na vida da República, significou muito na história do Brasil. Uma virada de página extraordinária que todos os atores conseguiram compreender o que estava acontecendo no Brasil. Especialmente o povo brasileiro compreendeu. Vivaldo, por que o golpe de 64 é também um golpe contra Brizola? Desde 1954, aliás, com o retorno de Getúlio em 1950, a eleição de Getúlio foi muito significativa, né? Que a campanha contra Getúlio, o ditador do Estado Novo, ele próprio reconhecia isso, que tinha sido um ditador pela circunstância, né? Mas foi o autor da legislação trabalhista, implantou a Previdência Social no Brasil, né? Criou a CSN, Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, enfim, uma figura que marcou a presença ali. E quando ele retorna à presença da República em 54, ele empreende um sistema aí de estruturação do Estado Nacional de maneira mais efetiva, né? Criou a Petrobras, criou o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, enfim, diversas outras mudanças na estrutura brasileira, criou a Eletrobras, lançou a Eletrobras nesse período. Enfim, o retorno de Getúlio teve o seu significado. Quando
ele é massacrado em 1954 e dá aquela resposta com suicídio, isto mexeu muito com o povo brasileiro. Mexeu muito. Você veja que, massacrado, no ano seguinte, o povo brasileiro elege Juscelino Kubitschek e João Goulart, porque os dois, naquela época, votavam-se vice de maneira separada. Elegeu Juscelino e elegeu João Goulart. E depois, na eleição seguinte, elegeu João Goulart, 1960. E depois, quando o Brasil se preparava, na época, podia ser eleito Juscelino, o Brizola queria ser candidato, mas tinha lá impedimentos legais e tal. Mas certamente o Brasil ia eleger Juscelino novamente, também numa aliança com a esquerda. Então, o Brasil implantou uma linha, né, de conduta política, a partir daí, assentada no trabalhismo, no nacionalismo, aos trancos e barrancos, como diria Darcy Ribeiro, né, de maneiras aí com muitas dificuldades, mas o Brasil entrou numa linha política parecia irreversível. E foi por isso foi feito o golpe. Exatamente, a figura ocupou aquele cenário central, né? E com a figura que tinha garantido a posse do presidente João Goulart, impondo uma derrota a setores expressivos do Exército Nacional, toda a direção do Exército Nacional. Então, o golpe ali impetrado pelo Exército, feito pelo Exército, foi muito aí uma coisa dirigida a Brizola, do ponto de vista político, ideológico e do ponto de vista histórico. Ele era o cara que tinha derrotado o Exército. Então, toda a estrutura do golpe foi muito dirigida contra ele. Não há dúvida alguma. E ele foi. Até no exílio, ele foi perseguido. Não, inclusive tem ameaças de morte e tentativas de assassiná-lo no exílio, né? Sem dúvida. Aliás, quando ele sai do Uruguai para ir, aí ele encontra o caminho de ir para os Estados Unidos, né? É uma coisa que estava muito clara. Os militares uruguaios chamaram a atenção. Saia daqui, porque eles vão te assassinar. Né? Isso aí estava claro. Os militares os expulsaram, você saia daqui. Foi quando ele, passando em frente, já com essa ordem, saindo da estância dele, indo para Montevidéu, ele passa em frente à embaixada americana e dá um estalo nele, vou lá. E exatamente foi na embaixada americana e lá, pelas comunicações internas, o próprio presidente Carter, lá de onde ele estava, lá na Casa Branca, deu ordens para dar vista ao Brizola, acolher o Brizola, deixar o Brizola entrar nos Estados Unidos. Então, isso foi. Ele, assim como se suspeita da morte de Jango, assim como se tem certeza da morte de tantos outros líderes latino-americanos no período, a grande suspeita até de Juscelino Kubitschek. Então, enfim, aquele momento era um momento delicado, e, sem dúvida alguma, Brizola era um dos objetivos da repressão naquele período em toda a América Latina. Vivaldo, a origem do Brizola é muito diferente digamos, dos candidatos a presidente até então no Brasil. Mesmo se a gente pegar o Juscelino, o Getúlio e tal, o Brizola tem uma origem extremamente popular, né? É de uma família protestante, o que é raro na história do país. O que faz o Brizola se tornar essa figura nacional e romper com esse elitismo que dominava a política brasileira nos anos 50? Foi isso aí, Haroldo. Foi essa vida dele desde a infância, né, semelhante ao sofrimento do povo brasileiro, vivendo as intempéries da vida do povo brasileiro. Não há dúvida que isso ajudou e fez a consciência do jovem, do menino, do jovem e do político posterior. Fez a consciência de Brizola. Né? Ele, por isso mesmo, ele nunca se entendeu bem com as elites políticas brasileiras. Isso é notório, nunca se entendeu bem.
ele tinha uma mente muito revolucionária, ele queria uma transformação profunda do Brasil. Às vezes eu costumo dizer, ele tinha aquele sentimento de pele com o povo brasileiro. São raros os políticos, hoje aí tem um presidente da República com esse sentimento de pele com o povo brasileiro. Mas são raros os políticos que têm isso. Eu acho que isso ajudou a formar essa consciência do Brizola e enfim, da luta dele por justiça, por superar, melhorar as condições de vida do povo brasileiro, fazer uma grande transformação social e também ele vindo lá daquela região gaúcha, né? Enfim, não tão distante da fronteira, ele vendo o Brasil de lá, ele compreendeu bem as lutas que o Brasil tinha pela frente. Ele compreendeu bem o papel do imperialismo no Brasil, no mundo. Um imperialismo que já fazia quase 100 anos. Hoje já passa dos 100 anos de existência aí do Império, do atual Império. Ele compreendeu isso muito bem e agiu durante a vida política dele com essa compreensão, com um sentimento muito arraigado com o povo brasileiro, com a vida e a alma do povo brasileiro, e a compreensão do papel do Brasil como nação, como povo, como país, diante da situação do mundo, de império. Vivaldo, ainda nessa primeira fase, como você vê a campanha da legalidade? O que permite ao Brizola ter leva o Brizola a perceber a possibilidade de resistir ao golpe contra o Jango e puxar essa campanha, que foi uma campanha de mídia, né? Porque, enfim, passava horas e horas ali na rádio falando, né? Mas também foi uma campanha militar, ou seja, ele conseguiu virar o exército, o terceiro exército no Rio Grande do Sul e enfrentar as tropas que queriam derrubar o Jango. O que deu certo ali e por que você acha que deu certo? Olha, me parece, né, enfim, por essas duas questões que são requisitos inerentes à política. Primeiro é compreender o momento que estava. Brizola compreendeu o significado daquilo ali. Ele compreendeu que o impedimento da posse de João Goulart era uma derrocada para as instituições brasileiras, né, para a nossa democracia, e realmente um domínio no Brasil de forças de direita conservadoras aí submissas ao império. Brizola teve essa compreensão, né, do que estava em jogo ali. E a segunda questão é a atitude de coragem cívica, desafiadora, que deve acompanhar e é inerente à política. A política requer coragem, a política requer desafio. Então, eu acho que com esses dois eixos, com essas duas pernas, o Brizola pôde fazer o que fez. Né? Ele, enfim, desafiou, ele tentou apaziguar, ele tentou ligar para os diversos chefes militares do Brasil na época, até uma curiosidade aí, né, que ele ligou para o comandante do 4º Exército em Recife, Costa e Silva, né, ligando, pedindo compreensão, que o Exército não podia fazer aquilo, o Brasil não podia fazer aquilo, rasgar a Constituição. Tal. Costa e Silva reagiu, meio nervosamente, e o Brizola insistiu, e o Costa e Silva reagiu mais fortemente ainda. Tal. Aí o Brizola fala um palavrão para ele, seu general golpista filho, e bate o telefone nele. Né? Enfim, ele tentou apaziguar, ele conquistou muitas lideranças. Olha, setores militares no país afora se mexeram. E os comandantes militares viram que a situação para eles não era tranquila, eles não tinham comando pleno das Forças Armadas brasileiras. E o Brizola trabalhou nesse sentido, trabalhou de penetrar nas Forças Armadas, ele se mexeu por isso, e a pregação nacional dele, né, pela legalidade, pela investidura do presidente, né, pela o Brasil continuar fazendo política de forma civilizada,
Isso foi tocando, tocou a nação e isso aí tocou essa postura, essa consciência da nação, foi tocando os setores das Forças Armadas também. De maneira que, enfim, esse sentido de coragem, de espírito de luta dele, de não se render, esteve presente ali e isso, sem dúvida alguma, foi um fator de vitória, de sucesso. Agora, por que em 64 ele não consegue repetir a campanha da legalidade, na sua opinião? Enfim, o preparo, a renúncia do Jânio Quadros, em 61, pegou todos os setores de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Aí os chefes militares tentaram reagir dessa maneira. Não vamos permitir a posse de Jango. Se ele estava no exterior, estava na China, se ele retornar ao Brasil, será preso. Tal. Eles foram pegos de surpresa, né? E foram tentando implantar uma coisa que não estavam preparados para isso, não tinham preparo disso. Em 64, houve um grande preparo, né? Grande preparo. Aí começou né, quando o Brizola desapropria Bondenshare, a Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Sul, e a ITT, a Companhia de Telefonia, né, isso acendeu muito aí, muito o ambiente do Império. Né, eles sabiam que tinham ali um adversário. Né, e Não há depois dúvida de que tivemos isso está o no lado. centro do golpe, né? O centro econômico do golpe passa pelas estatizações no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, foi o primeiro gesto ali, realmente, né, que o Brasil assistiu de maneira tão marcante. Um governador desafiar dois grupos poderosos internacionais, né, duas potências econômicas internacionais. E depois aquele ambiente que se criou no governo João Goulart, que ele estimulou sobre a reforma de base, é um debate intenso. Você veja que nunca houve antes e nem depois, nem nos tempos atuais recentes, um debate tão profundo da política, da realidade brasileira, como foi aquele debate das reformas de base. Aquilo mexeu muito. E o conservadorismo olhou aquilo, né, com muita desconfiança. Veio a lei limitação da remessa de lucros. Né? E isso aí realmente o Império também não tolerou. Aliás, o Lira, na biografia do Getúlio, ele diz que o Getúlio começou a sofrer ataques quando assinou a limitação da remessa de lucros no ano de 1982, 52, desculpa, 52. Getúlio caiu em 54. Então, dá para a gente ver esses paralelos aí. Né? Então, aí realmente foi muito bem preparado. Aquilo ali foi preparado. Estava aí aquele adido militar, estava o embaixador aí dentro, americano dentro do golpe, aquele dia concordam. Estava o adido militar, o Vernon Walters, americano, dentro do golpe. Ele já tinha sido colega na Segunda Guerra Mundial de Castelo Branco, de outros militares brasileiros. Ele estava dentro do golpe, então foi uma coisa muito preparada. A mídia foi muito preparada, fizeram aquelas campanhas de rezar o terço em família, né? Trouxeram aí um padre americano, depois nunca mais ninguém viu falar, um padre Peyton, que fez pregação aí, abriram a mídia para ele, enfim. Foi um preparo muito grande. Né? E aí, efetivamente, é preciso ver também que as forças de esquerda não se prepararam tanto, foram deixando correr, foram muito confiantes na popularidade, nas ideias populares que eles sustentavam, achavam que isso era suficiente. Né? E aí as coisas aconteceram como aconteceram. Vivaldo, como foi a relação do Brizola com a guerrilha de Caparaó? Olha, o Brizola, desde que foi para o exílio, ele mesmo dizia: ó, não fiquei quieto, não fiquei de braço cruzado, eu me mexi até onde pude. Quando surge essa questão da guerrilha do Caparaó, ele é procurado, grupo de pessoas, efetivamente ele deu apoio. Como procurou diversas outras possibilidades. Ele mesmo disse: não fiquei de braços cruzados. Diversas outras possibilidades ele procurou. Com relação a Caparaó, efetivamente ele deu apoio.
Mas ele não estava, digamos, na liderança desse movimento. A ideia era apoiar um movimento de resistência armada à ditadura, é isso? Era nessa ideia de resistência, né? E aí uma concepção meio dos grupos aí meio poética, tentando repetir o que fizeram em Cuba com Serra Maestra, tentar ter um grande foco irradiador no centro do Brasil, aí, Caparaó e tal. É evidente que, nesse desespero, a gente não olha isso com olhares críticos, né? Olhar até de compreensão, e que aquele pessoal, inclusive, devotaram a vida deles, né, para, enfim, numa compreensão de que era a maneira de salvar a democracia, de voltar ao Brasil os quadros normais. Então, ok, era uma coisa meio sonhadora, mas sem olhar crítico. Não tem nenhum olhar crítico, não tem olhar de compreensão. Tá certo. Agora, a volta do Brizola do exílio é uma grande questão para a ditadura. Como é que foi essa volta? Você que viveu tão de perto esse processo, como é que era o dia a dia dessa negociação? Não, ali, efetivamente, foi uma coisa meio unilateral do regime. O regime sentiu que não podia sustentar mais aquela situação. Então, eles precisavam, enfim, o autoritarismo, o império, o conservadorismo no Brasil e o império tinha que buscar outros caminhos para continuar na sua situação de domínio. Então, eles realmente abriram e caminharam nesse sentido da chamada aí anistia ampla, geral e restrita. Né? É evidente que teve muita campanha, muita mobilização a esse respeito, né? Mas, acima de tudo, uma compreensão da turma do governo na época, do conservadorismo de uma maneira geral, do império, de que eles tinham que mudar de postura. Né? E aí tinha que fazer a abertura. E para fazer a abertura, tinha que trazer os exilados. E dentro dos exilados estava lá a figura número 1. Né? Você veja que, quando o Brizola sai do Uruguai, naquela circunstância que mencionamos aí, vai para os Estados Unidos, o Brizola ficou lá 2 anos, ele faz uma movimentação política a partir de Nova York, a partir de Lisboa, a partir de diversos lugares que ele ia mundo afora, mobilizou os diversos exilados, fez uma grande mexida, entrou para a Internacional Socialista, buscou apoio da Internacional Socialista. Brizola, naqueles 2 anos, fez o que nenhum outro exilado brasileiro havia feito, com mais de 13 anos de exílio, todos com 13 anos de exílio. Brizola sai do Uruguai com 13 anos de exílio, fica 2 anos nos Estados Unidos, circulando pela Europa. Ele fez uma movimentação grande, uma articulação política grande. De maneira que já não podia ser uma anistia, uma recomposição parcial da democracia brasileira. Tinham que abrir. Né? E é evidente que, para isso, o número 1 tinha que voltar. Mas também fizeram a sua escala. Né? Ok, vamos fazer eleição para governador, mas presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, com a chave do tesouro na mão, só um presidente saído do colégio eleitoral. O povo não pode participar dessa época ainda. Né? Então, eles fizeram isso, mas eu diria a você de que foi uma iniciativa, uma ação do regime, e é evidente que nessas brechas vai se avançando. O Brizola avançou muito no período que ele teve no exílio. Né? E, quando abriram a possibilidade de governador, a presença de Brizola foi mais um ariete, mais realmente um soco aí na têmpera da ditadura, que evidentemente ajudou o Brasil a caminhar para a normalidade. Eu agora não estou te ouvindo. Haroldo, você está sem som. Desculpa, foi culpa minha. Obrigado, Aurora. Vivaldo,
para além dessa narrativa grande que envolve questões de golpe, resistência militar, etc., o que marca o governo Brizola no Rio Grande do Sul e depois o que marcará o governo Brizola no Rio de Janeiro? Olha, foi no Rio de Janeiro foi uma atualização das coisas do Rio Grande do Sul e trabalhando nas circunstâncias históricas diferentes, né? Mas no Rio Grande do Sul, Brizola fez reforma agrária, primeira reforma agrária no Brasil, ele fez até doando terra, começando pela doação de terra herdada pela dona Neuza, esposa dele, de fazenda, né? Ele teve uma visão de industrialização do Rio Grande do Sul, para isso rasgou o Estado aí com estradas para poder trazer os produtos fabricados no Rio Grande do Sul, e especialmente na área da carne, para exportação pelos portos. Ele teve a visão, que já comentamos aí, da eletrificação do Rio Grande do Sul para o seu desenvolvimento, por isso ele desapropriou a empresa de energia elétrica. Ele teve a visão da comunicação, telecomunicação, por isso desapropriou a telefonia, que não atendia às exigências de um governo como o Rio Grande do Sul, e a escola, né? Brizola construiu mais de 6.000 escolas pequenas no Rio Grande do Sul. Você, Haroldo, encontra gente por aí que agradecem na sua infância ter tido a possibilidade, porque as escolas foram espalhadas pelo interior, pelas fazendas, pelo todo o interior do Rio Grande do Sul. Mais de 6.600 escolas. Há quanta gente hoje aí que agradece a oportunidade de estar vivendo lá no interior, numa fazenda daquela, uma circunstância daquela, e ter tido a oportunidade da escola. A gente encontra gente aí. É o primeiro grande movimento de universalização do ensino no país, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o Brizola, ele tinha isso com ele, pela vida dele, pela experiência dele, pela dificuldade que ele teve por estudar e pelo significado que teve para ele em termos pessoais, o que foi ter conseguido estudar no colégio bom. Você mencionou aí a questão aí de ligação com os protestantes, foi com essa família protestante de pastores batistas que ele foi viver. A família dele era diferente, mas ele foi viver com a família batista, protestante, estudou no colégio protestante, e ele foi essa compreensão dele de que ele tinha que, olha, ou o brasileiro vai para a escola, vai estudar, ou não terá salvação. E no Rio de Janeiro, a questão número 1 dele continuou sendo esta aí, né, aí ele construiu um projeto extraordinário, maravilhoso de escola, que é o CIEP, mais de 500 CIEPs aí, com 1.000 vagas, 1.000 possibilidades, 1.000 crianças entraram no CIEP, uma escola de tempo integral. Lá no Rio Grande do Sul também, ele dava lá, todo lugar que podia, o tempo integral com alimentação. E aqui, né, ele dizia, ó, quando ele visitava um CIEP, ele dizia, ó, vou lá ver como é que está a cozinha. Deixa o resto aí, sala de aula, para o Darcy, que eu vou lá ver como é que está a cozinha. E ele ia para ver como é que estava a cozinha, que ele sabia que a questão básica desse povo pobre é a alimentação para poder estudar, né? E passar um dia inteiro na escola, né? Com café da manhã, com aula, almoço, com a segunda professora para ensinar a estudar, biblioteca, com médico, com dentista, área de esporte, alguns CIEPs até com piscina, e como o Brizola dizia, no fim do dia, de banho tomado, jantar e ir para o aconchego do lar. Ele usava essa expressão, ir de banho tomado, né? Então, ele compreendia que, dessa maneira, o povo brasileiro podia se constituir como povo, como nação. Então, a educação para ele era essa visão do povo brasileiro como povo. E você veja que essa questão de compreensão do povo é uma compreensão que até as esquerdas falham no Brasil, porque enfoca o debate político em outras questões, deixam de lado a concepção de povo. Felizmente, o atual presidente da República tem essa visão, e a concepção de povo no Brasil é a visão dos pobres,
O atual presidente também tem essa visão. Mas, se a gente percorrer o que fazem os seus ministros, seus secretários, seus colaboradores, etc., atualmente, essa visão de povo e de pobre é meio deixada de lado. Brizola tinha essa compreensão de povo e de pobre. Então, a preocupação política dele era dirigida nisso aí. É preciso abrir caminho para as crianças pobres, para as famílias pobres, para todos construírem uma nação, construir um país de respeito no mundo. Vivaldo, você sabe que essa coisa da alimentação é muito importante. Eu vivi em São Paulo, eu estudava na escola no interior, né? Escola pública, e eu vivi o final do governo Maluf na escola. Sim. E a comida que serviam para gente naquele período era de chorar, né? Era um leite de soja que embolotava, que mesmo fervendo a água ali não ficava boa, e uma sopa de feijão ali que é de doer. Quando entra o governo Montoro, dá uma melhorada radical assim, nesse setor. E a quantidade de alunos que ficam na escola por conta disso, porque podem se alimentar e podem estudar e aprender, é enorme. Então, eu vivenciei isso e eu fico pensando a importância disso, né? Porque talvez para as novas gerações isso esteja uma questão mais resolvida. Mas eu vivi isso lá no interior de São Paulo, né? E imagino que as crianças no Rio Grande do Sul viveram isso 20 anos antes, né? Um pouco mais do que 20 anos. O Vivaldo, o que acontece entre Brizola e Lula de 78 a 89, nessa primeira fase da redemocratização? Olha, eram dois líderes populares aí de grande expressão, né? É evidente que a presença de dois líderes populares de grande expressão sempre traz aí impacto nas relações políticas, né? O Brizola queria reconstruir o PTB, não conseguiu. Aliás, nós estamos conseguindo agora, nós refundamos o PTB agora. Brizola quis reconstituir o PTB, não conseguiu, por aquelas circunstâncias lá, deram o partido para outros, né? E é evidente que ele tinha aí a compreensão, né, de ele estava preparado para chegar à presidência da República. Até muita gente observa isso, isso é ambição pessoal, é isso. Não, há pessoas que assumem essa compreensão, essa consciência do seu dever. Veja a figura como Juscelino Kubitschek, que até dizem que no final, quando ele, das circunstâncias de poder ter sido assassinado, ou acidente ou não, ele estava procurando até dialogar com áreas militares que pudesse aceitá-lo, né, para retomar a presidência da República. Não compreendo isso que é uma ambição. Isso é o papel dele, e aquele é o papel que ele podia desempenhar para salvar o Brasil. Então, o Brizola tinha consciência do seu papel. O Lula também tinha consciência do seu papel. Mal comparando, é como o Lula agora, nessa volta em 2022, né? Não tinha opção de não ser candidato. Exatamente. Essa consciência, aliás, duas coisas aconteceram nesse período, já que você pulou para isso. Primeiro, a recuperação do povo brasileiro. O povo brasileiro se recuperou de tudo, deste massacre que fizeram agora aí, da mídia, vestiram a direita de camisa amarela, colocaram na rua, fizeram o impeachment da Dilma, prenderam o Lula, fizeram esse processo todos contra o Lula, aí, um massacre, e depois desembocou isso tudo aí, o povo ainda com esse torpor todo, elegeu-se o Bolsonaro, mas o povo brasileiro foi capaz de se recuperar, né? Ele se recuperou. E a outra coisa é isso, é a consciência de uma liderança do seu dever de liderar o país. Isso aí, logo que Lula veio ao Rio de Janeiro, depois que ele saiu da prisão, dialogando aqui, chamando a atenção, o que agradava no Brasil era a consciência do Lula do seu dever de liderar o Brasil. Esse dever,
né, esse dever que as grandes figuras têm. Né? E agora você veja que até já se comenta da necessidade do Lula ser candidato à reeleição, aí, porque nenhum líder surgiu aí com a força, né, que ele poderá continuar. Então, o Lula já demonstra também aí, segundo todas as circunstâncias, o seu dever de continuar aí a sua missão. Então, essa compreensão do dever que o Lula tinha e do dever que o Brizola tinha, é evidente que isso levou aí a alguns choques. Né? Algumas diferenças, né, pode até sinoses políticas ou diferenças mais contundentes, sim. Né? O PT não reproduzia o trabalhão brasileiro clássico, tradicional, desde construído no Brasil aos trancos e barrancos a partir da Revolução de 30. Ele tinha uma postura diferente, né? Especialmente o ambiente de São Paulo, era um ambiente diferente. E o Brizola cultivava essa questão do trabalhismo histórico, tradicional no Brasil. Isso aí sempre foi motivo do, segundo o Brizola dizia, de cotoveladas entre ambos. Mas o Brizola sempre advertiu a todos: o Lula é um homem sério, sério e honesto. Ele sempre dizia isso. Sempre dizia, mesmo nas cotoveladas que ele dizia, ele tinha respeito pela figura do Lula, um homem sério e honesto, homem de bem, homem de bem. Né? E, efetivamente, o povo brasileiro também readquiriu essa visão e elegeu Lula mais uma vez presidente. Em 89, o Brizola era o candidato favorito, mas ele encontrou uma barreira eleitoral formidável no estado de São Paulo. Né? O Brizola, pós-anistia, tem muita dificuldade de organizar o seu partido, na época o PDT, né? Na cidade de São Paulo. E nada dá certo aqui. Por que você acha que nada dá certo no PDT de São Paulo, Vivaldo? Olha, essa dificuldade realmente aí veio de longe, né? Mas é preciso reconhecer, por exemplo, no ano de 1945, 46, foi quando 45, 2 de dezembro de 45, quando se dá a eleição no Brasil no final do Estado Novo, na época podia, Getúlio Vargas se candidatou a 2, 3 estados como senador. Foi eleito em São Paulo como senador. Né? O João Goulart, como candidato a vice-presidente, ele teve votações expressivas em São Paulo. Mas é evidente que, depois do golpe militar, o ambiente de São Paulo ficou muito contaminado, assim, no sentido de uma visão anti-Brizola muito forte. Ao mesmo tempo em que o PT trabalhou a sua estrutura, a partir da área sindical, aí em São Paulo, de uma maneira muito forte. Ainda bem, porque eu sempre digo aí, ainda bem para a política brasileira que o PT tem raiz em São Paulo, para disputar aí a nação. Né? E o PDT realmente não teve capacidade de se organizar. E não foi A São gente Paulo, está com um probleminha de áudio. foi em diversos pontos do país, a Bahia, Minas Gerais, aí, Nordeste foi mal. Não foi bem organizado. O que faltou efetivamente na eleição de 89 foi um partido. Você vê que o Brizola, pela sua imagem pessoal no Rio Grande do Sul, fez uma votação extraordinária. Pela sua imagem pessoal no Rio de Janeiro, como ex-governador, também fez uma votação extraordinária de 89. Mas no resto do país, não. Porque faltou partido para ele. O PDT não se organizou a contento. O Brizola fez o seu papel. O partido não fez. Agora, desculpa, Vivaldo, estou com um resfriado aqui. Mas vamos. No Rio de Janeiro, o Brizola se transforma numa força eleitoral determinante por décadas, inclusive depois da morte dele. Ele consegue eleger o Marcelo Alencar, ele consegue eleger o Saturnino Braga, prefeitos, consegue eleger o Garotinho, o governador, mas o grande herdeiro do Brizola, que seria o Darcy Ribeiro, não consegue chegar ao governo. Você acha que isso atrapalhou a história do PDT? Sem dúvida, né?
porque o Darcy Ribeiro ter perdido aquela eleição foi algo chocante, né? Pelas circunstâncias políticas do Rio, onde o PDT e o Brizola com muito prestígio, o Darcy com aquela figura genial, extraordinária dele, né? A gente pensar que acabou o povo escolhendo, se é que foi assim, o povo escolhendo Moreira Franco e não elegendo o Darcy Ribeiro, é uma coisa, né, de chocar, a gente compreender como o povo fez isso. Mas também, ali na questão da eleição, na época, foi muito complicado, no sentido ali de muita manipulação eleitoral, o meio de comunicação, a TV Globo em cima. Você veja que Darcy Ribeiro, o último comício dele foi de 700 mil pessoas na Cinelândia. Antes tinha feito comício de 200 mil pessoas em Caxias, antes tinha feito comício de 200 mil pessoas em Bangu, um grande comício em Nova Iguaçu. Enfim, estava todo mundo confiante de que essa era a marcha natural. Acabou. Muitas coisas aconteceram ali, a questão da eleitoral, da apuração na época, papel da justiça eleitoral tornou tudo muito delicado. Mas foi chocante, e é chocante na nossa história. A gente vê que foi eleito Darcy Monteiro Moreira Franco e não foi eleito Darcy Ribeiro. Isso é chocante. Mas e por que tantos eleitos pelo Brizola, exceção o Saturnino, mas dos que eu mencionei, abandonam digamos, o legado do Brizola no correr dos anos? O caso do Garotinho é o mais radical. É uma coisa de se admirar, né? Se admirar. Como é que é uma figura popular, um partido bem plantado no Rio, né? Figuras importantes do partido abandonam, né? Se você vê que esses que abandonaram foram todos para o caminho do conservadorismo, para o caminho da direita. Você veja, César Maia foi ser candidato aí pelo PFL na época, por aí, hoje está no DEM, né? Mudou de campo. Marcelo Alencar foi ser Mudou candidato do pelo vinho para a água, eu PSDB. diria. Foi ser um tucano aí que tinha implantado o neoliberalismo no Brasil de maneira exacerbada. O Garotinho, agora, nessa eleição, foi aí mexeu-se tanto que acaba anunciando o voto em Bolsonaro na última eleição. Você veja que realmente isso, todos estavam no PDT, mas na realidade não eram trabalhistas, não eram brizolistas de verdade, porque o caminho que eles fizeram depois foi para a direita, não foi exceto Saturnino Braga. Saturnino Braga é diferente, Saturnino Braga é coerente, ele ficou no PSB, ele ficou no PT durante muito tempo, né? Ele é uma figura diferente, ele manteve os seus ideais, teve lá uma disputa pessoal com o Brizola, isso sempre acontece nas relações pessoais, né, de figuras aí, infelizmente, foi uma grande infelicidade para nós e para a política do Rio de Janeiro ter havido esse desentendimento entre Brizola e Saturnino, mas Saturnino é diferente, uma figura coerente, uma figura decente e que compreende bem realmente a política. Os demais seguiram este caminho aí para a direita, que talvez explique, Maru, por que eles abandonaram o Brizola. Mas, Vivaldo, tentando achar um fundo mais, digamos, para além das figuras, não é esse abandono das principais figuras não estaria relacionado a uma certa mudança na estrutura social brasileira e, digamos, um afastamento do trabalhismo da classe operária que acabou preferindo o PT como representante das suas posições? Sim, nesta questão aí da preferência do povo brasileiro. O PT se apresentou diante do povo brasileiro mais estruturado, porque é o seguinte, o povo não quer apenas escolher seus governantes, ele quer escolher governantes que possam defendê-lo,
possam enfrentar a parada, que possam ganhar a parada, porque senão o voto do povo brasileiro, a soberania popular, fica vazia, né? Então, é evidente que o PT se mostrou aos quadros do povo brasileiro com essa possibilidade de organização, de mobilização das diversas áreas, capaz de enfrentar uma campanha nacional, né, que o PDT, com o tempo, foi mostrando, foi se definhando e mostrando que não era capaz disso, né? O Brizola mesmo dizia, o Brizola entrou em muitas polêmicas, em muitas brigas que dificultaram muito o diálogo dele, sociedade brasileira de uma maneira geral. Ele dizia isso, né? Eu passo que o Lula, enfim, ele não seguiu essa linha, até pela linha política que a gente vê hoje aí dele, né? Ele tem uma linha de diálogo aí muito forte com essas forças díspares, tem a capacidade de acolher forças díspares aí, né? E é evidente que o Brizola não tinha essa postura psicológica, ele era mais do enfrentamento, né? Ele achava que, por esses caminhos, as coisas poderão não chegar bem para o povo brasileiro. Ele achava que tinha que ter realmente enfrentamento. Então, essas questões, realmente todas aí, fizeram que o PDT fosse desmilinguindo, a liderança do Brizola foi realmente decaindo em função de tudo isso aí, e o povo brasileiro fez uma escolha. Anti-Brizola, antitrabalhista? Não, não creio que não. Não é isso que eu recolho no sentimento do povo brasileiro. Apenas a escolha de um instrumento que mostrou condição de viabilidade, de enfrentamento, de vingar. Isso é preciso. O povo precisa ter isso diante de si para fazer a sua opção. E você acha que isso que explica a gente está falando do Brizola 20 anos depois da morte dele e tem uma geração de entusiastas dele, cortes no YouTube, etc. Olha, 20 anos depois da morte dele, este ano, 102 anos de idade ele teria agora, 102 anos do nascimento dele. Não é surpresa nós estarmos falando aqui dele, não. Você até na abertura já colocou isso. Uma figura emblemática na política brasileira. Uma figura que cumpriu o seu papel na política brasileira, né? Poderia ter sido mais, circunstâncias não permitiram, né? Mas Brizola é uma figura realmente que marcou a política brasileira, merece ser relembrado, merece ser estudado, as suas posturas, as suas posições, a sua visão, a sua disposição de luta, é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser assimilada em muitos aspectos, mesmo no Brasil de hoje, ou especialmente no Brasil de hoje, as posturas, o espírito de luta de Brizola, o espírito de enfrentamento de Brizola, devem ser melhor assimilados, né? E por isso que vale a pena a gente falar sobre ele, para que as pessoas compreendam, pessoas se inspirem, pessoas analisem quem foi, os exemplos, né? E que sirva realmente de inspiração para nossas lutas políticas atuais. Ele merece isso, fez por isso, e nós merecemos tê-lo como referência e como inspiração. Vivaldo, que campanha é essa para refundar o PTB? A sigla está liberada agora? Houve aí, Haroldo, no fim do ano passado, no fim de 2023, a 2022, a fusão do PTB com o Partido Patriotas, né? Eles se fundaram, criaram uma nova sigla. Esta sigla, enfim, adquiriu outro nome, parece que PRD, e ficou liberada. Quando nós percebemos isso, exatamente os grupos de trabalhistas, de brizolistas, de verdade, né, nós procuramos organizar, cumprir a legislação e cumprir o roteiro próprio para isso aí. O TSE demorou muito, porque tem que homologar a fusão para ela terminar o seu ciclo, se consolidar, e aí a sigla ser declarada aberta, e o PTB ser declarado extinto. Isso só veio acontecer em 9 de novembro do ano passado.
no dia 10 de dezembro, nós estávamos todos preparados, a 10 de dezembro refundamos o PTB. Mandamos para o Diário Oficial, fomos registramos no cartório, fomos para o TSE, que nos homologou no dia 1º de dezembro. Então, nós realmente procuramos refundar o PTB. Né? Agora, até para a notícia, mas você é jornalista que merece aí conhecer da notícia de maneira mais completa, né? O grupo remanescente lá do PTB, o que ficou, o restou do PTB, participou lá da campanha pelo Padre Kelmo ou do Bolsonaro, aí, era a mesma coisa, muito ligado ao Roberto Jefferson. Esse grupo procurou até tentar impedir a fusão, mas não tiveram sucesso na justiça. Eles fundaram um partido chamado União Trabalhista Brasileira, dizendo que iriam depois se transformar na UTB. Quando nós fundamos, como foi noticiada no mês de dezembro, a nossa refundação do PTB, eles entraram com medida no TSE. Né? E aí, o ministro Alexandre de Moraes mandou sustar, porque havia uma disputa de legenda, como ele estava em período de recesso, ele decidiu em plantão, mandou sustar, por haver uma disputa de legenda, e aguardar o TSE decidir em termos finais. Nós pedimos reconsideração, pode ser que haja decisão essa semana ou a próxima, ou se não, depois, a partir de 1º de fevereiro, depois do recesso. Né? Mas nós estamos organizados aí em todos os estados do país. Foi um acolhimento muito grande, especialmente depois das notícias que surgiram, pipocaram adesões a todo momento. Agora, a todo momento surge aí o desejo do povo brasileiro retomar linhas do que ouviram, do que estudaram, do que foi o PTB. Enfim, um partido nacionalista. O povo brasileiro, setores querem um partido de conteúdo nacionalista, como sempre foi o PTB, e estamos realmente aí preparados para retomar o trabalhismo no Brasil de verdade. Né? Estamos preparados para fazer, enfim, vamos vingar Brizola. Brizola teve a sigla tirada, o PTB tirado das mãos dele, uma das maiores coisas mais incríveis da nossa história, uma das decisões mais absurdas, mas, acima de tudo, né, uma ruptura com a natureza da política, que naquele momento indicava que o retorno de Brizola, dos trabalhistas do exílio e a redemocratização do país indicavam que o caminho para aquela corrente política, era o PTB. Mas, na época, dizem que o Golbery manipulou, o TSE tomou essa decisão. Nós agora estamos vingando isso. Nós estamos retornando o PTB para os trabalhistas de verdade. Ou seja, a ideia é refundar o trabalhismo. Eu queria mencionar aqui, tem uma espectadora nossa, Maria Marta Antunes, pergunta se o próximo sábado terá o Sub-40. Ainda não, Maria. A gente está preparando a volta do Sub-40, mas mais devagar esse ano, tá certo? Para ter uma seleção bem bacana de entrevistados. O César Augusto, deixa eu pegar o nome certinho aqui, que pulou na minha... pediu para você falar um pouco do Abdias do Nascimento no PDT, a relação do Abdias com o Brizola. E eu acrescento que o movimento negro encontrou no PDT por um bom tempo, durante o período brizolista, um espaço de manifestação, inclusive insatisfação com o governo, com o PT, né? Inclusive Lélia Gonzalez também foi uma figura emblemática do movimento negro que optou pelo PDT. Como que era a relação do PDT, do Darcy, do Brizola com essas figuras emblemáticas do movimento negro? E só queria registrar, até para você talvez tocar nessa questão, conversando uma vez com a Benedita da Silva, ela falou muito
falava muito da relação dela do Brizola e de como o Brizola tentou muitas vezes atraí-la para o PDT e ela não topou. Ela balançou, mas acabou ficando no PT. Queria que você falasse um pouco dessas três figuras, tanto quanto for possível, aí, Vivaldo. Olha, essa relação se deu, né? Você veja que não tiveram atritos, né? Porque ela se deu sob a égide da liderança do Brizola. O Darcy reconhecia isso, compreendia isso, esse era o papel da história. Darcy, que era uma figura maravilhosa, de inteligência, né, de estudo, de esforço para defender o Brasil e o povo brasileiro, né? Figura realmente inigualável. E o Abdias, também uma figura realmente muito importante naquele período. Agora, quando nós celebramos, no dia 22, dia do aniversário de Brizola, na última segunda-feira, o nosso palestrante foi o professor Francisco Teixeira, com diversos debatedores, mas ele fez a exposição central. Ele disse que uma das coisas mais importantes na política daquele momento foi o encontro do Brizola com Abdias do Nascimento, porque também estava no exílio nos Estados Unidos. Brizola nos Estados Unidos, o Abdias era até professor na Universidade de Nova York, na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. O encontro dos dois selou realmente uma coisa importante na vida brasileira, que é o reconhecimento da política para os nossos irmãos negros. A política ser incorporada, né, pelos nossos irmãos negros, física, intelectualmente, politicamente, e nós assimilarmos a cultura política e a vida e as tradições do nosso irmão negro. Isso aí foi até o Francisco Teixeira tem muita razão nisso aí. Esse foi um acontecimento político importante na vida brasileira, esse encontro do Brizola com o Abdias, que não é apenas um encontro de pessoas. Você veja que nós mencionamos há pouco, o Brizola teve encontro com pessoas que depois mudaram de lado, foram para outros caminhos opostos, né? Com o Abdias, não. Com o Darcy Ribeiro, não. O encontro entre eles foi realmente um encontro de projeto, de ideias, né, de concepção de Brasil e de luta pelo Brasil. De maneira que essa relação entre eles aí, eu não assisti nenhum problema, não percebi nenhum problema, porque eles também tinham consciência do seu papel. A Abdias tinha consciência do seu papel e sabia que era importante atuar sob a liderança do Brizola. O Darcy Ribeiro era uma coisa, ele sabia do seu papel, ele sabia o que ele tinha que fazer no Brasil, o seu papel no Brasil, mas sabia que o seu papel no Brasil era mais frutífero, mais importante sob a liderança de Brizola. O Darcy dizia aí uma frase de que ele trabalhou com dois políticos que tinham noção de prioridade. Um foi Juscelino Kubitschek, e Darcy trabalhou com ele também. Outro foi Brizola. A noção da prioridade na educação, e o Juscelino, tanto na construção de Brasília, quanto na ideia do desenvolvimento do Brasil, né? Ele tinha essa visão prioritária. Então, entre eles aí, realmente as figuras pilares, eu poderia dizer as mais importantes do PDT na época, as figuras mais importantes que o Brizola pôde ter com ele, foi realmente a figura de Darcy Ribeiro e de Abdias do Nascimento. Por ter um grande encontro de projeto, de concepção de Brasil, qual era a natureza do dever deles com o Brasil, eu realmente confesso a você que nunca presenciei, nunca soube de nenhum problema. Vivaldo, a conversa está ótima, até esqueci de pedir para as pessoas contribuírem com o jornalismo de Ópera Mundi. A gente se sustenta e se mantém essencialmente com a contribuição dos espectadores e dos leitores, e isso, inclusive, é importante para a nossa independência política que o Vivaldo destacou no início. Então, se você quiser apoiar o nosso jornalismo, quiser que ele cresça, que a gente produza mais e melhor, vai lá, anota aí, operamundi.com.br/apoio. Isso é para fazer assinatura mensal ou anual do nosso site.
Segunda opção, se tornar seja membro aqui no canal no YouTube. Você também pode contribuir mensalmente a diversas faixas, assim como na assinatura solidária. Terceira opção, Superchat ou Super Sticker. Não tivemos hoje, mas você pode mandar agora ainda, ou se estiver assistindo o programa gravado, mandar um valeu demais. Quinta opção, apoie@operamundi.com.br. Essa é a nossa chave Pix. Muita gente contribui para a gente pela via chave Pix. Guarda a chave no aplicativo bancário, sobrou um trocadinho, manda lá para a gente, que a gente vai fazer bom uso. Lembrando que durante o mês de janeiro, nós estamos com a promoção que quem fizer assinatura anual nesse endereço, operamundi.com.br/apoio-anual, vai ganhar um livro autografado pelo Breno, o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Tá certo? É importante para apoiar o nosso jornalismo e também para fazer circular esse livro nessa campanha contra a guerra que Israel promove contra os palestinos. Tá certo? Muito obrigado a você que já contribui ou venha contribuir. Vivaldo, a gente está chegando ao fim dessa conversa e a gente sempre pede aos nossos convidados que sugiram um livro e um filme ou série aos nossos espectadores. Qual é o livro que você gostaria de indicar para a gente? Olha, a Aurora me pediu aí, a Laila, que indicasse o livro que eu tinha lido de mais impacto aí. Nos tempos recentes, o livro de impacto que eu li foi a biografia política de Napoleão, né? Também eu vi aí, esse fim de semana, um filme sobre Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Já te mencionei aí, me impressionei muito, né, com a história de vida dele, mais detalhada, a aproximação que ele teve com a esquerda nos Estados Unidos, a admiração dele pela União Soviética, enfim, o papel que ele desempenhou aí. É evidente que, quando a gente pensa que ele coordenou a criação da bomba atômica, isso aí, na cabeça da gente, é uma coisa chocante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma figura que teve compreensão aí de muitas outras questões. Eu também mencionei aí a série que eu preferiria, foi a série mais importante que eu vi. Vi até na época da pandemia, que era produzida pela TV turca, contando a história da ocupação dali da Anatólia, da atual Turquia, que os turcos foram para lá coçados pelos mongóis, foi ocupando a terra da tradição deles, foram jogando para ali, e ali eles enfrentaram os cruzados, né, que estavam também tomar conta ali daquela região. Então, foi uma construção de uma nação em meio a essas dificuldades e sempre em meio a uma luta. Isso realmente me impressionou. Eu queria deixar aqui o meu abraço ao Breno Altman, pela luta dele e pela coragem. A luta política tem que se revestir desse conteúdo de espírito de luta e de coragem. Meu abraço e parabéns ao Breno Altman pelo que ele tem feito aí nesses tempos. Em nome dele, eu agradeço a sua mensagem e agradeço essa entrevista, que foi muito interessante. Tenho certeza que nossos espectadores gostaram e vão compartilhar e mandar por aí. Boa sorte aí na refundação do PTB, Vivaldo, e até breve. Volte sempre aqui ao Opera Mundi. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.